Estamos ao vivo. Mas a ideia é trazer o máximo possível de entidades da sociedade civil organizada, sindicatos, associações, para dar espaço para que eles tenham um espaço onde eles possam realmente falar a visão de mundo deles, diferente daquilo que a gente vê nos meios de comunicação tradicionais. E a gente está tentando montar programas de entidades organizadas para ajudar. Já temos um bom acordo avançado já com o sindicato popular. Quinta da greve geral, dia 28 de abril, o Brasil vai parar em protesto contra o fim da aposentadoria e a destruição dos direitos trabalhistas do governo Temer. Todas as centrais sindicais decidiram convocar a greve geral. Fora Temer, direta já. Todos à praça neste dia 31 para iniciar a preparação da greve geral. Apoio Web Rádio Atitude Popular. Bom dia, 31 de março de 2017. Hoje a data promete e a abertura é diferente do programa Democracia no Ar, que está começando a partir de agora na sua web rádio Atitude Popular, com retransmissão pelas rádios Liberdade AM 1310, Canudos FM 104,9 de Boa Viagem, ainda a web rádio Fetrace e também estamos ao vivo através da página Democracia Participativa aí do Facebook. Bom dia você do Facebook. Apresentação e produção do programa Democracia no Ar dele, Márcio Rodrigues. Participações especiais, Antônio. Democracia Participativa. Nós temos o apoio cultural da Fetrace, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sintaf. Agora 10 horas e 5 minutos, eu chamo Márcio Rodrigues para dar o pontapé inicial do programa de hoje, especialíssimo Democracia no Ar. Bom dia, Márcio. Bom dia, Jonathan Neto. Obrigado, ouvintes, pelo carinho da audiência. Estamos aqui na Atitude Popular, na Web Rádio Fetrace, na Liberdade AM, lá de Boa Viagem. Um abraço especial aos amigos de Boa Viagem. E hoje é um programa muito especial, porque hoje é dia 31 de março. Né? 31 de março, infelizmente, não é de uma boa memória para todo cidadão brasileiro ter um pouquinho de consciência. Afinal de contas, há 53 anos, a nossa democracia era dizimada, né? Num golpe de Estado que colocou na rua tanques de guerra, né? Infelizmente, no dia 31 de agosto de 2016, não foram necessários tanques de guerra, mas a rotunda participação de partes importantes do status quo, né? Ou seja, o judiciário em peso, inclusive com o presidente do STF, que é a mais alta corte do Brasil, quase todo o Parlamento Nacional, né? O Congresso Nacional em peso, com Câmara dos Deputados e depois o Senado Federal, e a Presidência da República, que já havia sido ceifada no dia 17 de abril, no dia 31 de agosto acabou caindo de vez num golpe de Estado parlamentar. E hoje a gente traz aqui, para a gente poder relembrar tudo aquilo que aconteceu em 1964, há 53 anos, o filho do então presidente da República, João Vicente Goulart. Muito obrigado pela sua presença, João Vicente. E estamos aqui também com o coordenador de Direitos Humanos do Estado do Ceará, e com a Lucinha Alencar, que trabalha junto na coordenação estadual. Ela é uma das agentes articuladoras da Secretaria, da Coordenadoria. E eles vêm aqui para falar de um espaço que o governo do Estado do Ceará, muito inteligentemente, escolheu essa data significativa, né, de 30, começou ontem, em 31 de março, para lançamento do grupo de trabalho Memória e História. Memória e Verdade,
tentando resgatar a história daquilo que aconteceu lá em 31, a partir de 31 de agosto de 64, aqui no estado do Ceará. Nós temos um sonzinho aqui para ilustrar isso bem, né? Quem está fazendo a conta somos nós, né? A gente está pagando a conta desse golpe aí. Eu gostaria de convidar o João Vicente. João, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, para mim é uma satisfação enorme estar aqui a convite do governo do Ceará, principalmente numa data como hoje, como tu bem falasses, porque é uma triste data, né? Uma data onde o Brasil mergulhou em 21 anos de ditadura e os brasileiros perderam a liberdade de vir. Toda ditadura é um processo doloroso, que é muito difícil sair dela. A gente sabe quando entra, mas não sabe quando sai desse processo. E nós estamos hoje aqui no Ceará, a convite do governo do Ceará, e para nós é uma imensa prazer poder estar com esse grupo, né, da Coordenadoria de Direitos Humanos, que está instalando esse grupo de trabalho, e que existem pessoas, como todos nós, trabalhadores brasileiros, que ainda relutam, né, em não entregar a nossa soberania, a nossa dignidade, como aconteceu com esse outro golpe de 2016, com uma presidenta eleita, realizado por um congresso que todos nós estamos vendo altamente suspeito e altamente comprometido, né? Comprometido com o lado de lá. O lado de lá, os interesses escuros, interesses internacionais, interesses de entregar a nossa plataforma continental, interesses de começar a vender as terras brasileiras, interesses de retirar direitos dos trabalhadores, interesses de reformar a nossa educação para cada vez mais privatizá-la, enfim. A velocidade do entreguismo é tal que chega a dar repulsa em todos nós brasileiros. Muito obrigado pelo espaço de estar hoje aqui podendo trocar essas ideias com todos vocês. Bom, é importante a gente enfatizar que esse daqui, né, o programa Democracia no Ar, que surgiu a partir do movimento Democracia Participativa, que é uma reunião de várias entidades aqui do Ceará, da sociedade civil organizada, é um espaço para dar vez e voz aos esquecidos e criminalizados pelos meios de comunicação tradicionais. Aqui, sindicatos, organizações de defesa do meio ambiente, os movimentos por direitos humanos e os defensores dos direitos difusos serão ouvidos e poderão se manifestar de maneira livre e independente. Ouvir representantes de minorias e ampliar a voz de quem não possui um canal de comunicação. Agora a gente está entrando no ar com o programa. E na edição de hoje estamos recebendo o coordenador de políticas públicas dos direitos humanos do Estado do Ceará, Demitri Cruz, graduado em Direito pela UFC, onde presidiu o Centro Acadêmico Clóvis Bevilacqua. É isso? Ele é ativista pelos direitos humanos, com larga experiência, com passagem pelo INCRA, ETUFOR, Rede Nacional de Advogados Populares, defendendo várias causas sobre direitos humanos, como moradia, trabalhista, posse de terra, de comunidades tradicionais atacadas pela especulação imobiliária, e hoje ele é advogado do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará, né? Além dele está conosco também o jornalista e presidente do Instituto João Vicente Goulart, e a Lucinha Alencar,
que trabalha junto com o Demitri lá na Coordenadoria de Direitos Humanos, e ela também é uma vítima, né, do golpe de 64, já que o tio dela, o Frei Tito, foi uma vítima que foi, né, levada em função de tudo aquilo que aconteceu depois do golpe. E eles veio ao programa falar sobre algo muito importante e eu gostaria de destacar, abrindo assim a nossa conversa, né? Sem esquecer que nós estamos ao vivo também no Portal Vermelho, né? Está transmitindo o programa pelo portal e pelo Facebook do Vermelho. A Sociedade Cearense ganha um grupo de trabalho, memória e verdade. O Governo do Estado do Ceará, por meio da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas dos Direitos Humanos, com o apoio do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, realiza programação especial. Começou ontem, né? E ela prossegue hoje. E é bom a gente dizer o seguinte, né? Que a programação é composta por 2 ciclos, Direitos Humanos e Democracia, e pelo que a Lucinha me passou, ela vai continuar ao longo dos próximos meses, né? Alguém pode O ciclo de debates? Bom, o ciclo de debates é uma iniciativa da Coordenadoria de Direitos Humanos. Ela nasceu exatamente dessa necessidade que o país passa no momento, onde as discussões políticas elas têm que acontecer, né? E também numa perspectiva de educação. Então, nesse sentido, nós resolvemos criar um ciclo de debate Democracia e Direitos Humanos. O primeiro ciclo nós trouxemos o Leonel, um companheiro boliviano que trabalha nos territórios da Bolívia, ele é um indígena, ele veio falar um pouco da experiência do país. E, nesse segundo momento, nós estamos trazendo o João Vicente do Lar, que veio também nos falar um pouco dessa realidade brasileira e seu passado, essas semelhanças, né, desses 2 momentos políticos que o país viveu e vive hoje. Enfim, e vai continuar por todo o ano. Nós, posteriormente, eu acho que no final de junho, nós estamos trazendo os viscondes da Bolívia, dos territórios, e vamos trazer aqui para que a população tenha conhecimento dessa perspectiva de política, né, para uma população. Enfim, e então é isso. Eu queria só reforçar, né, a importância do trabalho em educação e direitos humanos. Né? A gente vive um momento histórico. Que E aí, infelizmente, a gente presenciou isso ontem no debate na Universidade Estadual do Ceará, né? Um aluno colocou umas questões totalmente descontextualizadas, né? Inclusive questionando fatos históricos, né? Por conta de toda essa massa de comunicação, de contra-informação, de comunicação de massa, né? Aquela comunicação que está concentrada nos 5 ou 6 grandes meios, nas 6 famílias. E a gente, por isso que é importante a gente pensar na política de memória, né? Porque a gente passou vários anos, uma geração toda praticamente, ouvindo uma única versão dos fatos. Né? O primeiro que eles não chamaram golpe, né? Eles chamaram de revolução. Chamavam de revolução. A redutora. Trabalharam a máquina de propaganda em cima de um crescimento econômico que foi somente para poucos, né? Somente para uma elite. Ignoraram a pauta de endividamento externo, as torturas, os assassinatos, né? Todo o processo de dependência do Brasil, de aprofundamento dessa dependência, que era o oposto do proposto pelo projeto do presidente Goulart, foi aprofundado no período da ditadura, inclusive corrupção, endividamento do Brasil. Então, a gente acha importante essa instituição do grupo de trabalho, vai ser o evento amanhã, a partir das 19 horas no Centro Dragão do Mar, hoje, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, hoje, às 19 horas no Centro Dragão do Mar no Teatro. Da instalação desse grupo de trabalho, que vai ser composto por 4 secretarias de Estado, né, o gabinete do governo. Entidades da sociedade civil. Isso, vou chegar lá. 4 secretarias de Estado, o gabinete do governador, a Secretaria de Cultura, que a gente quer pensar numa ação de símbolos de resistência, né, de espaços de memória no nosso Estado. Hoje a gente está tendo um trabalho no Sobrado Zé Lourenço com a temática da ditadura, né, que é o espaço da Secretaria de Cultura. Hoje à tarde vai ter uma atividade lá com o coletivo Partidos Políticos.
A Secretaria de Educação, a gente entende que tem que ter uma estratégia de disseminação dessa pauta na rede pública de ensino. E isso é fundamental. Essencial. A Secretaria de Justiça, que articula a pauta da anistia política no nosso Estado, a Comissão Wanda Sidhu, essas secretarias vão estar no GT. As 3 universidades, a gente acha essencial esse processo da produção, pesquisa e disseminação do conhecimento. Então, o governador determinou a inclusão das 3 universidades estaduais também, e 4 entidades da sociedade civil organizada, porque a gente entende que tem que dar voz, protagonismo da sociedade civil também nesse processo. Tem que ser uma comissão tripartite. Isso, a gente tem um Grêmio Estudantil do Liceu do Ceará, que é importante esse resgate, esse vínculo da juventude com o momento atual. Os secundaristas, né? O Instituto Latino-Americano de Estudos de Direito e Democracia, que é uma instituição que trabalha mais na perspectiva acadêmica, mas também de aprofundar as temáticas. Temos o Sebra Paz, que é uma instituição também da sociedade civil participando do comitê. E ele é nacional. Internacional, a nossa seção aqui do Estado do Ceará. E temos o comitê estadual, que na verdade foi o grande articulador desse processo quando a pauta estava adormecida, quando não tinha pauta no poder público, quando não tinha espaço, quem manteve aqui no Estado, uma das principais instâncias que manteve foi o Comitê Memória, Verdade e Justiça do Estado do Ceará. Então, um GT bem representativo, a ideia é que a gente aprofunde essas políticas públicas, pense essas políticas públicas. A gente vai ter na coordenação mais direta desse trabalho a Luciana Alencar, né, no âmbito da coordenadoria, que é uma liderança referência da área de memória e verdade, tanto local quanto nacional, né? A luta dela, que se iniciou pela defesa da memória dos feiticos, se ampliou, né? Hoje em dia é uma luta que amplia toda a pauta dos presos políticos daquele período, e assim, a pessoa totalmente habilitada para conduzir esse trabalho aqui no âmbito do grupo de trabalho, ele está num momento muito rico. E a partir dessa atividade, já foi uma articulação nossa da coordenadoria com a TV Ceará e com a imprensa, né, a imprensa do gabinete do governador, a gente articulou já 2 documentários, né, um documentário... E isso é muito importante a gente divulgar. Se eu não me engano, o que eu entendi é que esses documentários também vão ser levados para a rede pública de ensino. Isso. E eles vão ser um período no qual os estudantes vão poder se apropriar desse conhecimento. Isso é fundamental, porque a linguagem que os estudantes hoje em dia mais se aproximam é justamente a linguagem audiovisual, né? E isso é fundamental. Já existe um modelo de como isso vai ser utilizado na grade curricular corrente? Na verdade, o documentário ele nasceu exatamente na necessidade. Ano passado, na coordenadoria, nós íamos fazer um trabalho da Semana de Anistia e nós fomos convidados para algumas oficinas, praticar algumas oficinas nas escolas públicas do Estado, no sentido de levar essa memória, né, da ditadura militar. E nós, assim, não encontramos um material pedagógico exatamente em cima do que você falou, apropriado para a gente trabalhar nas escolas. Então, daí nasceu... Já tem existe, mas não existe uma referência no nosso Estado. Acho que esse é um traço específico. Você traz. Exatamente. Isso para para o Estado. Uma identidade, né? Exatamente. Então, veio aí, então, essa iniciativa de construir esses documentários, que é uma série, que se chama Memória e Verdade. Na verdade, são 4 documentários. Primeiro, nós vamos abordar a questão dos perseguidos políticos. Agora, nós estamos no segundo momento da série, onde nós vamos abordar a vida dos filhos dos perseguidos políticos. E, no final, dando continuidade à série, nós falaremos dos amigos dessa rede, que na ditadura, durante o período, ajudou a proteger. Porque, na verdade, exatamente. Então, essa resistência, né? A família, o preso e os amigos. E demonstrar, né, para a sociedade brasileira que houve uma resistência, Exato. que essa resistência também sofreu a perseguição. Eu acho que isso é importante, inclusive, uma declaração do próprio João Vicente aqui
para a gente, né? Já que ele, só de informar que é grande, o evento finaliza, né, com chave de ouro, na verdade, com o lançamento do livro, que aí eu vou passar para o João Vicente, né? Nesse sentido, João Vicente, é importante, né, a gente fazer esse resgate, e você traz, por meio do seu livro, uma declaração de uma vivência, né, que ao mesmo tempo sensível, mas também ao mesmo tempo chocante. Né? O livro realmente era um tributo que nós devíamos à memória do meu pai, João Goulart, e ele trata, não é um livro de academia, que trata especificamente de seleção de documentos desclassificados, que, aliás, nós temos bastante no Instituto Presidente João Goulart, talvez para uma próxima oportunidade, um próximo livro, mas esse é um livro de uma introspecção familiar muito grande do sofrimento do exílio. Ele tem um recorte temporal muito bem definido, que é o dia do golpe, que na verdade não é 31 de março, né? Nossos militares apenas colocaram 31 de março, porque dia 1º de abril é o dia da mentira. Né? Então, na verdade, o golpe se consolida e se realiza, na verdade, na madrugada do dia 2 de abril, quando então aquele Congresso eleito em 62, a maioria também, um Congresso altamente suspeito, a maioria daquele Congresso eleito com dinheiro da CIA, através do IBAD, né? Houve posteriormente, inclusive, uma CPI. Existem documentos dos Estados Unidos, né, que comprovam. Não, o próprio ex-embaixador americano, na sua última vinda ao Brasil, quando ele veio lançar, aliás, quando veio lançar o seu livro de memórias aqui, ele disse que foi financiado com dinheiro de verba secreta da CIA, foram financiados $5 milhões. Ele teve 2 grandes redes de comunicação do nosso país, um fantástico naquele Roda Viva, e ele disse que foram $5 milhões. Para vocês terem uma ideia do que foi $5 milhões, naquela época o financiamento da anti-Jango, anti-governo João Goulart, para eleger parlamentares anti-Jango, para que as reformas de base não passassem no Congresso, as medidas que eram necessárias para realizar as reformas de base, $5 milhões era metade do que custou a campanha americana do John Kennedy. Né? Então, para vocês terem uma ideia do volume que foi $5 milhões naquela época. E o livro traz essencialmente essa relação de pai e filho, um pai que era ex-presidente e que tenta, durante os anos de exílio, ir construindo dentro da sua família, de seus 2 filhos, a luta que ele travou, né, nesse difícil caminho que é o exílio, que ele se torna o único presidente constitucional do nosso país a não retornar vivo ao país, né? O único presidente constitucional do Brasil que morreu no exílio, lutando pela liberdade, pela democracia. Mas essa é uma palavra muito difícil para crianças, é uma palavra que não existe no vocabulário de crianças, o exílio. E é uma palavra muito difícil de compreensão para quem uma criança vai crescendo no exílio, seus colegas. Por que tu fugiu da tua terra? Por que o meu país tem que te abrigar se tu não pode sequer voltar ao teu país? Esse tipo de questionamento ele foi levando uma relação muito amorosa e construindo dentro da relação familiar essa consciência do que é se lutar por uma causa e morrer por ela. Então, para nós, nesse sentido, o livro acompanha também alguns fatos, vários fatos políticos que aconteceram na América Latina, pois o golpe em 64 no Brasil é apenas o começo de uma política de Estado norte-americana conduzida pelo Kissinger, no Comitê dos 40, que posteriormente, em 1976, no ano da morte dele, todos os países da América Latina, com exceção da Venezuela, que tinha um governo do Andrés Pérez servilista nos Estados Unidos, vendia barril de petróleo a $3 para os americanos, todos os governos da América Latina eram ditaduras militares. Então, essa peregrinação entre país e país é que a gente vai contando à medida de como os fatos vão se sucedendo nesse dominó
de ditaduras que acontecem na América Latina a partir da ditadura brasileira. Ele pensava, no primeiro momento, que aquele golpe militar de 64 era apenas mais uma das tantas quarteladas que o Brasil já tinha tido na época. Mas, lamentavelmente, não. E ali houveram alguns políticos sérios, inclusive o presidente Juscelino, que acreditou, né, que o Castelo daria eleição em 65. Foi caçado. Conforme previa, inclusive, Exato. Então, esse exílio foi longo, ele se deu conta que seria um exílio longo, doloroso, porque eu até descrevo no livro que a gente tem que aprender a ser aves peregrinas, porque as aves peregrinas, quando secam os banhados e os açudes, têm que migrar para outros países. E assim foi a nossa vida no exílio. Passamos por Uruguai, Paraguai, Argentina, Europa, posteriormente, porque já não havia mais condições, ele estava na lista da Operação Condor. Então, é uma história triste, porém uma história importante. Se a gente conseguir contribuir para essa nova geração e que essa nova geração entenda o quanto é importante a liberdade e a democracia, com todos os seus defeitos, a democracia ainda hoje é o melhor sistema de governo, nós temos que poli-la, é verdade, é um diamante bruto que, à medida que as forças populares, as forças conexas, têm que ir modernizando, têm que ir aparando as arestas que, como hoje nós vemos no Brasil, está acontecendo, né? Então, esse livro conta essa história de um exílio sem volta. Um exílio sem volta porque ele não pode voltar. Mas, tentando a gente fazer algum tipo de paralelo, né, entre tudo aquilo que você vivenciou e que está no livro, com o nosso cotidiano de hoje, você enxerga algum tipo de similaridade, né? As forças do golpe são as mesmas. Né? Essa pergunta é uma pergunta corrente, e uma pergunta curiosa, mas nós tínhamos aí atores idênticos nos dois golpes. O Congresso comprometido, o de 62 com dinheiro da CIA, esse Congresso com a lista da Odebrecht, que por enquanto é a única empresa, vai surgir mais nomes. Né? Nós temos aí a grande imprensa, né? Que em 64, a partir do plebiscito de 1963, que devolve a Jango todos os poderes, porque ele assume no começo um regime parlamentar. Né? O Congresso tira, porque existe, na renúncia de Jânio, houve aquela crise civil-militar, que os 3 ministros militares de Jânio diziam que o Jango estava na China, portanto, era comunista estar na China naquela época. Nixon pede 10 anos depois, por favor, para ir à China, porque não podia ser ignorado um mercado daquele tamanho. Hoje, o Brasil tem como maior parceiro comercial a República Popular da China. Mas, enfim, voltando à grande imprensa, a partir do plebiscito de janeiro de 63, o governo João Goulart parte, então, com a devolução dos poderes presidenciais para o projeto das reformas de base. E aí, através do IPES, já tem estudos sobre isso, da pesquisadora Denise Assis, foram feitos mais de 200 filmes contra o governo João Goulart, alertando sobre o perigo comunista no Brasil. 200 filmes num ano, 3 meses e 20 e poucos dias que durou o governo até o golpe. Ou seja, produziram um filme a cada 3 dias contra o governo. E por outro agente que nós temos aí é a Fiesp. Né? A Fiesp do Pato hoje é o mesmo patinho feio de ontem. Comprando generais, nós temos aí a todos os ouvintes que quiserem entrar no YouTube, botem Quando os Dólares Falam Mais Alto, é um filme do Instituto João Goulart, uma entrevista feita por um major do Exército, que faleceu há pouco, que não queria morrer sem contar a história de como o general Cruel foi comandante do 2º Exército, foi comprado pelo Noslache, que era o presidente da Fiesp, no seu laboratório. De manhã ele era legalista, à tarde, com os dólares americanos no bolso, deixou de ser legalista e foi revolucionário. Que é uma revolucionário
Aliás, de bolso cheio, né? Aliás, essa revolução tem a mania de trocar os nomes das coisas, né? Eram revolucionários e os subversivos eram Jango e todos aqueles que lutaram pela liberdade. Quando na realidade, quem subverteu a Constituição, quem feriu a Constituição, foram eles que subverteram a Constituição, votada, legítima e instalada no Brasil pelo povo brasileiro. Ou seja, subversivos são eles. E, através de um golpe, se chamaram de revolucionários. Enfim, nós vemos muitas semelhanças e vemos com muita preocupação o estado de coisas que hoje nós estamos vendo aí. A velocidade que esse Congresso, que altamente suspeito, né? O Congresso altamente suspeito, envolvido em delações e propinas que estão desfavorecendo o povo brasileiro. A velocidade com que nós estamos perdendo os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários, os direitos de educação, é de uma velocidade tal que chega a dar nojo em nossa sociedade. Temos que despertar para esse entreguismo. Eu queria rapidamente pedir para o nosso companheiro Jonathan Neto fazer uma intervenção aqui e colocar um intervalo comercial, por favor. 31 de março, o Brasil vai às ruas para dar o pontapé inicial na preparação da greve geral do dia 28 de abril. Em Fortaleza, a concentração será às 3 da tarde na Praça da Bandeira. Participe da manifestação desta sexta, que será o esquenta da greve geral. Dia 28 de abril, o Brasil vai parar em protesto contra o fim da aposentadoria e a destruição dos direitos trabalhistas do governo Temer. Todas as centrais sindicais decidiram convocar a greve geral. Fora Temer! Direta já! Todos à praça neste dia 31 para iniciar a preparação da greve geral. Apoio Web Rádio Atitude Popular. Agora, 10 horas 35 minutos. Bem, agradecer a você que está ouvindo, compartilhando e conferindo o programa Democracia no Ar, um programa do movimento Democracia Participativa. Está acompanhando aí através da página Democracia Participativa no Facebook, bem como nas rádios retransmissoras. Nós temos o apoio cultural da FETRACE, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sintaf. Agora 10 horas 36 minutos, já voltamos com ele, Márcio Rodrigues. Pessoal, não podemos esquecer que hoje, dia 31 de março de 2017, é um dia da gente ir para a rua, né? É um dia em que todo mundo tem que estar lá na Praça da Bandeira, a partir das 15 horas, para a gente poder demonstrar que fora Temer, né? Fora Temer, fora esse governo golpista e fora esse Congresso Nacional mais vendido do mundo. O João Vicente estava falando agora há pouco a respeito de tudo que estava acontecendo lá em 1962, 63, 64. E eu gostaria de chamar o Dimitri, que é um advogado e que, como advogado, deve ter algum fundamento, né, para nos falar a respeito do 31 de agosto de 2016. Né? Existe algum fundamento de você tirar o cargo de alguém sem que esse alguém tenha cometido um crime de responsabilidade, Dimitri? Acho que o episódio do impeachment da presidente Dilma Rousseff, né, ele é mais um episódio ilustrativo da nossa história, né, de como se dá essa relação entre o direito e a política, né, do que está instituído e do que se institui. Na verdade, você tem um domínio muito grande da pauta econômica, inclusive como principal motivadora dos dois golpes, né, de 64 e de 2016. E, na verdade, a gente tem toda uma institucionalidade garantidora do ordenamento jurídico que não está fora desse contexto de disputa política, da luta dos trabalhadores e da luta e da atuação dos setores poderosos, digamos assim, representados pelo capital financeiro, representados pelos interesses das corporações internacionais. Então, assim, se você for ver do ponto de vista técnico-jurídico, você tem toda uma série de medidas que são adotadas ao longo da história
porque o fundamento do impeachment da presidente Dilma é lá de trás, é da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela foi criada e foi aprovada para garantir o sistema da dívida, porque você tem um interesse do capital especulativo financeiro de garantir que o recurso público tenha lá em 98. Lá em 98, o governo Fernando Henrique Cardoso, que tenha como prioridade carregar todo o recurso do Estado, manter a bolha especulativa do capital internacional. Então, essa é uma legislação que, infelizmente, os governos populares no Brasil não tiveram força política para rever, para derrubar, porque se criou, é como na sua casa, você compra esse discurso que é falacioso e confiar muito na boa-fé das pessoas, você comparar o interesse do Estado, né, e as responsabilidades que o Estado precisa ter, né? O Estado tem que garantir vida digna para a população. Se ele tiver que se endividar ou se ele tiver que investir, ele tem que investir para isso, para garantir vida. A prioridade do Estado não é econômica, é social. Financeira, porque arrecadar para isso arrecada. E porque repassar 1 trilhão, como repassa anualmente para a banca internacional, para pagar a dívida, o Estado era para redistribuir renda, não para concentrar. Então, esse sistema é montado. Então, o impeachment da presidente Dilma é interessante que ele nasce desse argumento, né, de um argumento, e a gente também vê as falhas do ciclo popular, né, as limitações que houveram de não enfrentar algumas questões. Mas, do ponto de vista mais específico, né, a configuração de crime de responsabilidade por essa prática, ela é extremamente questionável porque era uma prática reiterada de vários governos, né? E era uma prática contábil, digamos assim, de vários governos que antecederam, inclusive, do presidente interino, né? Michel Temer, nessa perspectiva de também utilizar e tentar legalizar logo após o impeachment essa 3 dias essa depois, prática. O Congresso Nacional simplesmente disse que pedalada não é mais crime. Né? O Anastasia fez 20 vezes mais a mesma operação contábil em Minas Gerais como governador. Mas a própria inércia dos tribunais superiores em relação ao fato, ela é prova de como o sistema jurídico ele também se molda a partir dessa perspectiva de correlação de força na sociedade. Por isso que é importante a atividade como a atividade de 15 horas de hoje, né, das frentes populares, a mobilização das frentes populares. Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo, Brasil Popular e Povo Sem Medo, que é ótimo estarem agindo de forma unificada. Né? Sempre ressalto isso, né? Isso é unidade essencial agora. Mas é isso, mais do que nunca. Mas eu acho que é isso. Eu acho que assim, a gente tem, do ponto de vista, uma coisa que ela é esse cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai legitimar tudo muito somente no âmbito da legalidade. A legalidade ela é construída historicamente para os interesses privados. Né? Você tem a corrupção que é ilegal, mas você tem a corrupção que é legalizada. Quando você tem uma dívida de 20 bilhões, se não me engano, das operadoras de telefonia, você cria uma lei dizendo que isso está nichado, é a mesma coisa que você tirar do Estado esse dinheiro, só que é com a lei. Então, não é corrupção, não, foi uma lei, foi aprovada. Então, são essas coisas que a gente tem que questionar quando a gente discute a questão da legalidade, compreender que o processo de elaboração e de aplicação das leis, ele também está inserido nesse contexto. A gente tem que compreender o que é justo para além do que é legal. E acho que esse debate, a gente que trabalha no direito, e a história dos direitos humanos é isso, né? É luta, o direito aos direitos trabalhistas, né? Pegando essa referência trabalhista do Getúlio e do Jango, né? Eles existem porque houveram processos de mobilização popular em torno disso. Então, assim, eles surgiram porque os trabalhadores também têm seus mecanismos, né, de pressão. E acho que essa é a mensagem que tem que ficar. A gente tem que estar mobilizado nesse sentido. Sim, e para a gente resgatar 1964 e fazer um comparativo com aquilo que está acontecendo hoje, é importante a gente ter essa memória que está sendo instituída por meio da Coordenadoria de Direitos Humanos aqui do Governo do Estado do Ceará,
Certamente. Eu costumo dizer que o Brasil, não só o Ceará, nós não vivemos nosso processo de justiça e transição. Então, por isso, nós nos damos conta todos os dias com é tudo legalizado, grupo de extermínio ainda, tortura, quer dizer, tudo continua, né? E, nesse sentido, ele é interessante de ter o grupo de trabalho de Memória e Verdade, porque passa por esse processo de justiça e transição, já que nós nunca tivemos no Ceará uma comissão estadual da verdade, minimamente, nem parlamentar, nem estadual, enfim. Então, o GT de Memória e Verdade serve exatamente para esse resgate da história, né, do Ceará, das violações dos direitos humanos do Ceará, e a construção de políticas públicas para esse tema no Ceará. Até para a gente poder ter aqui, né, pessoas melhor informadas a respeito de tudo aquilo que aconteceu, para que não ocorram coisas como aconteceram ao longo do processo, né, que gerou o golpe do ano passado. Então, e assim, só esclarecendo, o GT Memória e Verdade, ele não vai abordar só de 64 para, vamos dizer, para o período da ditadura militar. Não, mas nós vamos estender a períodos anteriores, né, porque o Ceará, nós temos uma dívida com essa luta dos direitos humanos, então isso vem já há muito tempo, Caldeirão, os campos de concentração no Ceará, enfim, nós temos, com toda a nossa história, a própria questão indígena no Ceará, então, uma série de violações que nunca foram reparadas de nenhuma forma, mas que a gente não pode deixar isso esquecido. Nós temos que trazer essa luz, essa informação, para que novas gerações conheçam essa história e não repitam esses erros. João Vicente, em relação ao lançamento do livro hoje à noite, como a gente pode usar o livro, né, o livro que tu veio fazer o lançamento aqui, como que a gente pode usar esse livro como um espelho para a situação do Brasil? Né? Bom, eu acho que o livro traz algumas passagens importantes, não é? Que não é só a luta, inclusive, do presidente João Goulart no exílio, mas também a luta de vários líderes, por exemplo, que estavam na Argentina, né? Líderes de outros países. Eu acho que a Argentina se dá esse grande massacre que se deu da Operação Cóndor e se deu da morte de vários líderes latino-americanos, Gutiérrez Ruiz, o senador Michelini, o ex-presidente Torres, Juan José Prats, se dá na Argentina porque exatamente no retorno do Perón, naquele momento, houve uma esperança que a partir dali se pudesse lutar, né, contra as várias ditaduras instaladas não só no Cone Sul, como em toda a América Latina. Então, eu acho que acompanhando essa história, que é uma história de memórias, acompanhando também vai se dar conta de que ali existe uma luta constante pela liberdade, pela democracia em toda a América Latina. E essa união da América Latina é uma coisa importante para que nós possamos enfrentar aí os grandes desafios do capital internacional. Enquanto nós não tivermos uma América Latina unida, uma América Latina coesa, nós não vamos poder enfrentar essas grandes corporações que hoje têm PIB maior que alguns países, inclusive. Eu acho que o livro traz essa mensagem, traz pelo menos o start, né, de fornecer essa preocupação aos novos leitores de que nós precisamos ter uma união da América Latina necessária para esse enfrentamento. Um outro mundo é possível a partir dessa leitura, João Vicente? A partir da leitura, não. Eu acho que um novo mundo é possível a partir de que nós nos conscientizamos. E a minha pequena contribuição no livro é exatamente dar esse start. Dimitri, você que trabalha muito também na questão dos direitos humanos, eu queria saber como que está essa luta pelos direitos humanos aqui no Ceará, né?
em relação às comunidades tradicionais, em relação às comunidades indígenas, né? Já que você está aqui, eu gostaria de aproveitar também a sua presença para aprofundar nesse sentido. Bom, assim, a gente tem um histórico, né, de conflito, né? Uhum. Já desde, acredito que década de 80, final da década de 80, muito aprofundado na década de 80, né? De especulação, né, imobiliária, principalmente na área do litoral do estado, né? E a gente tem, nesse sentido, uma existência e manutenção de conflitos fundiários muito grande no estado em relação a comunidades tradicionais, né? A gente tem uma agenda de diálogo com as comunidades tradicionais, né? A gente tenta construir um acompanhamento das pautas de conflitos fundiários, né? O governador Camilo Santana determinou que a coordenadoria de direitos humanos atuasse na mediação dos conflitos fundiários do estado do Ceará, determinou que a Secretaria de Segurança Pública se abstivesse de praticar atos enquanto, na medida do possível, né, que a gente trabalha muitas vezes a partir de ordens judiciais, né, para viabilizar essas negociações, né, a gente sabe que essa esfera que estudar também no âmbito do judiciário, né, a gente tem limitações de resolutividade total, né, a gente tem discutido com órgãos de terras, né, do Estado e da ASA, a questão que isso está muito difícil esse cenário por conta da mudança do governo federal, né? As perspectivas de política de distribuição de terra, elas se reduziram bastante, né? Drasticamente. Eles até acabaram, né, com o órgão que cuidava disso nacionalmente. Então, existe uma... O INCRA permanece ainda como instituição, mas o que a gente tem visto é que tem tido pouca capacidade de atuar nesse sentido, né? O próprio marco legal do INCRA está muito defasado, né? Inviabiliza o avanço da reforma agrária. Então, a gente tem esse cenário muito sério. A gente tem acompanhado essas áreas, né? A gente poderia especificar várias áreas, mas tem tanto comunidades quilombolas, indígenas e outras comunidades tradicionais, pescadoras, lutas também de movimentos pela moradia, movimentos pela terra, que a gente também acompanha essa mediação, né, da cobrança do Estado e dos municípios de praticarem política de habitação e de disposição de terra e da mediação dos conflitos fundiários no campo e na cidade. E a gente tem feito isso na coordenadoria, a gente tem uma equipe específica acompanhando isso, não da coordenadoria, mas não posso dizer que temos isso como algo perto de ser esperado, né? Isso é um processo histórico, demanda vigilância permanente e a gente tem tentado construir esse diálogo com as organizações. Como é que você tem acompanhado a participação dessas comunidades, né? A coordenadoria tem conseguido dar algum tipo de acompanhamento, tem trazido algumas soluções, e assim, mesmo que você diga que não se resolve do dia para a noite, ao longo dos 4 anos vai dar para fazer alguma coisa? Bom, a gente tem hoje uma atuação. Tem já uma programação? A gente tem uma atuação. Aí são coisas já permanentes, consolidadas, né? A gente tem uma atuação. Essa estratégia de mediação foi uma estratégia instituída no governador Camilo Santana. Uhum. A gente tem conduzido isso, né? Resolvido muitos casos a partir da dinâmica de negociação, alguns a gente não consegue efetivamente. Né? Os processos de crise, de conflito, são processos que geralmente levam muitos anos, então a gente não tem como ter resultado se essa política ela não for mantida no futuro, né? Porque são situações que costumam perdurar e judicializam-se e perduram ainda mais por conta disso. E aí a gente tem a estratégia de proteção às pessoas ameaçadas, né? A gente tem tido muita preocupação com esse tema, porque geralmente esses conflitos, principalmente quando envolvem pautas de especulação imobiliária, eles vêm muitas vezes carregados de situações concretas de violência, né? Então o Estado do Ceará, né, tem instituído aqui um programa nacional, mas a gente tem reforçado aqui no Estado a participação do programa de defensores de direitos humanos, né? É uma política pública
que visa dar proteção, dar suporte, ajudar no processo de visibilização das lutas dos militantes de direitos humanos. E boa parte desse público significativa é vinculada às comunidades tradicionais, né? E a gente pensa também nisso como estratégia de mobilização. A gente tem um encontro a ser agendado com algumas instituições e organizações de comunidades tradicionais que trouxeram pautas para o governo do Estado. A gente não conseguiu, nos últimos dias, encaixar essa agenda, mas acredito que em breve, na próxima semana, até antes da Semana Santa, a gente deve estar retomando essa agenda para ver no que mais a gente pode aprofundar essa discussão. Perfeito. Agora, como a gente está entrando na reta final do programa, são 10h53, eu queria convidar vocês, né, a falar um pouco a respeito do dia 31 de março de 2017. Né? É um dia de luta, afinal de contas. Né? Eu queria que vocês dessem declarações, né, do que vocês acham e convocassem as pessoas se considerarem isso importante, obviamente. Tá, eu queria, antes de nada, agradecer o espaço nesse momento para poder estar... Eu que agradeço de vocês terem aceitado. Mas é muito importante e um dia muito expressivo, né? Eu entendo que nesse dia seja um dia de luta e principalmente um dia de resistência, né? Eu acho que o povo brasileiro tem que se conscientizar para encontrar modus operandi de resistência diante de tanta covardia de parte do governo Temer, que vem dia a dia entregando o país aí para interesses escuros, interesses que nós não sabemos, né, como vamos lutar, interesses que nós temos consciência que devemos combater. Então, esse dia de luta é um dia importante para os sindicatos, para os operários, para os trabalhadores, para estudantes, para entidades de classe, para movimentos sociais, movimentos sem terra, linhas campesinas, né? Então, eu acho que nós devemos também usar esse dia 31, mas espero também que se relembre nessas atividades, porque eu tenho visto, por exemplo, dia 31, vamos relembrar que foi o dia do golpe de 64. É importante isso também, de parte daqueles que estão em cima dos trios elétricos, em cima dessa resistência, que se relembre que há 53 anos, nesse dia, a importância do dia ser lembrado hoje, né? Eu acho importante que do dia 31 ao dia 15 de abril, nós vamos ter todas essas manifestações, mas que se lembre também que há 53 anos atrás houve um golpe com consequências tremendas, nefastas para a sociedade brasileira. E consequências graves de feridas que ainda não foram fechadas. E não só as feridas sobre direitos humanos, como as feridas que eu acho ainda pior, as feridas que deixaram essa anestesia em duas gerações, não é? De falta de conhecimento, de luta pela pátria, da importância da democracia, da importância da liberdade, de construir uma liberdade que seja uma liberdade com um conceito unívoco, não um conceito equívoco que se possa adjetivar a liberdade. Então, que hoje seja um dia de resistência, para que se lembre também que há 53 anos atrás, um grupo de jovens lutou não por um governo, lutou por uma agenda nacional e queria um projeto de nação. Obrigado, João Vicente. Eu gostaria de agradecer também o compartilhamento do Portal Vermelho. E gostaria de pedir para a Lucinha também dar o seu recado aí e fazer sua convocação. Então, eu gostaria de agradecer, antes de tudo, à rádio, essa oportunidade de divulgar o trabalho da coordenadoria, as nossas ações. Os microfones estão sempre abertos aí para esse trabalho. É importante e fundamental. Muito obrigada. E colocar, aproveitando nesse momento de memória, porque essa pauta de memória e verdade ela é muito importante na história do povo brasileiro, para que não se repita, para que nunca mais aconteça. Então, eu sugiro que a população atentamente assista a todos os vídeos que durante toda essa semana vão estar sendo exibidos em várias televisões, inclusive a TV Ceará. Ela apresenta amanhã, dia 1º, o filme
O Ano que Durou 21 Anos, né? E que é um filme muito interessante, muito educativo. O que é? É do Silvio Temer? Não. Esse filme, ele é bom, agora fugiu, mas olha aqui, por favor, nós estamos consultando aquele nosso amigo não é universitário, mas é o Google. Enfim. E eu faço essa sugestão. A Rede Globo também, incrivelmente, a Globo News, ela, durante toda a próxima semana, ela está exibindo uma série de filmes. No YouTube também se encontra uma série de filmes ligados à Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, através de um projeto que é Marcas da Memória. Então, nós temos uma série de filmes educativos que eu posso, que relatam esses momentos. Enfim, então eu deixo essa sugestão para a semana. E aproveito para convidar todos e todas para a nossa atividade de hoje à noite, a partir das 19h30, no Teatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, que fica ali na Rua Dragão do Mar 81, na Praia de Iracema. A entrada é gratuita e todos serão muito bem-vindos e bem-vindas para essa nossa atividade do Governo do Estado do Ceará. E para finalizar, Lenita Cruz, por favor, né, sua convocação aí para o ato de 15 horas, para o evento de hoje à noite. Fique à vontade para a gente poder finalizar o programa. Eu acho que tem muito a ver com aquilo que eu disse antes, né? Direito se conquista na rua, certo? Se não houver mobilização popular, a gente vai ser atropelado e essa coalizão política e econômica que tomou o poder no Brasil agora recentemente, ela já mostrou a que veio, né? Mostrou que não tem nenhum pudor de propor as coisas mais extremas e absurdas e levar ao longo prazo a sociedade brasileira ao caos, né? A barbárie, a guerra de todos contra todos, que é o que vem desse ciclo de propostas, né, que são apresentadas. Então, a ponte para o futuro não é uma ponte, muito menos para o futuro. Ponte cheia de granadas, cheia de minas, né, que acho que não tem caminho, né? Acho que ela vai explodir essa ponte, se continuar, né? E a gente tem que lutar para que ela não continue. E acho fantástico ser unificado nessa esse recente histórico de unidade das duas frentes, acho isso muito bom. Então, acho que é importante participar do ato, né? E convidar, assim, a gente vai, depois do ato, né? Quando terminar o ato, a gente pode... Onde é que vai terminar o ato? Onde é que está marcado a conclusão do ato, você sabe? Olha, eu não sei, mas provavelmente Praça do Ferreira. Praça do Ferreira. A Praça do Ferreira anda um pouco mais. É só descer ali. Desce para o Centro Cultural Dragão do Mar. A gente, um pouco também pela iniciativa, que eu acho que é positiva, da instalação do GT Memória e Verdade, mas também para prestar homenagem ao João Goulart, através do seu filho, né, do João Vicente, que vai estar conosco lançando o livro A Memória do Jango, né? A partir o livro Jango e Eu, Memórias de um Exílio Sem Volta, né? Vai compor essa programação. A partir de 19h30, 20 horas, a gente vai ter esse debate no Centro Dragão do Mar. Então, do ato, a gente continua o dia de luta, né? Com o lançamento do livro, com a instalação do GT Memória e Verdade, com a apresentação dos documentários Memória e Verdade. A gente queria reforçar esse convite a todos e todas. Tá bom. Eu agradeço a presença de todos aqui e gostaria de agradecer imensamente ao Portal Vermelho, né, por ter acompanhado a gente aqui nessa entrevista, a Ana Carolina, da Secretaria também, que é a jornalista que possibilitou a vinda de todo mundo para cá. E eu gostaria de pedir agora ao homem da voz de ouro da Atitude Popular que fizesse o encerramento do Democracia no Ar dessa semana. Voltamos na segunda-feira com mais Democracia no Ar. Jonathan Neto. 31 de março de 2017, data expressiva, agora 11 horas 2 minutos. Acabamos de conferir o programa Democracia no Ar, aqui na sua web rádio Atitude Popular, com retransmissão pelas rádios Liberdade AM, o 1310, Canudos FM 104,9 de Boa Viagem, web rádio FETRACE, ainda através da página Democracia Participativa do Facebook e do Portal Vermelho. Apresentação, produção, Márcio Rodrigues
Participação especial Souza Júnior, Antônio Carlos, abertura técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Democracia no Ar é um programa do movimento Democracia Participativa. Nós temos o apoio cultural FETRACE, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sintaf. A todos, todas, bom dia, boa tarde, boa noite, bom final de semana. 15 horas compromisso e você continua na Rádio Atitude Popular, onde você encontra música de qualidade e jornalismo de verdade. Até lá!